Isso. lugar de agradecer a diretoria da Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul. Gostaria de agradecer a doutora Nazira, presidente, pelo convite para falar um pouquinho sobre homeopatia e pediatria. Meu nome é doutora Regina, eu sou médica homeopata e sou pediatra também. Nós trabalhamos em Mato Grosso do Sul e eu estou em Ponta Porã. A homeopatia é uma medicina geral e ela possui uma doutrina original que comporta algumas modalidades de aplicação. Ela pode ser aplicada particularmente segundo a idade, segundo o sexo e segundo os órgãos que estão afetados. O médico homeopata, ele precisa ter uma cuidado na observação quando ele está cuidando de uma criança. Ele tem que dar atenção, bastante atenção, uma atenção particular à sintomatologia clínica própria de cada paciente, comparando com os sintomas que se apresentam na matéria médica homeopática. O médico pediatra homeopata deve abrir os olhos, ele deve abrir os olhos, escutar tudo, observar todos os comportamentos, observar as transpirações. Em resumo, ele tem que observar todas as modalidades daquele caso em particular e também ele tem que observar transpirações, cor de pele, sono, reações da criança quando uma pessoa chega, quando é outra pessoa que chega. Ele tem que fazer tudo isso para poder conseguir um sintoma na pediatria confiável. As informações que nós pediatras temos são da mãe, da família, que, na verdade, a família é um ambiente em constante modificação. E a criança também tem a constante modificação dela, ela cresce, ela desenvolve, ela modifica, e são dois grandes, vamos dizer, problemas para a descoberta de sintomas, porque tanto a família quanto a criança são partes ativas do processo, então elas não estão paradas, elas estão em movimento também. O pediatra tem que prestar atenção nisso também. A outra parte também que é importante é que a criança um dia vai se tornar independente. Então, a tomada do caso em pediatria é bastante difícil. É bastante difícil. Bom, para começar, o pediatra homeopata, ele tem que saber o que é normal, porque a criança muda. São várias fases da pediatria e são várias fases da família também. Uma época estão de um jeito, uma época está de outro, e a mãe dá informações para a gente sobre aquela criança. E o pediatra só observa livre de preconceito, olha a criança já na sala de espera. O pediatra homeopata, ele conversa com a mãe, ele demonstra disponibilidade para ouvir com a mãe e, ao mesmo tempo, ele está observando a criança. Ele faz, na verdade, uma coerência das informações, tanto familiares quanto as que ele observou. Nem sempre essas duas informações casam. Ele tem que decidir qual é a melhor informação que ele vai levar para conseguir chegar no sintoma do paciente. O exame físico também tem que ser minucioso. O pediatra homeopata, ele tem que olhar a pele, a transpiração, ele tem que saber do sono, as fezes,
as posições da criança, ele tem que saber o que influencia, o que não influencia, que hora do dia ou que hora da noite. Ele realmente tem que ser um observador. A mãe tem que, o pediatra tem que deixar a mãe falar espontaneamente. E ele tem que ter paciência e disponibilidade de ouvir. Tem que demonstrar uma simpatia para a mãe, uma tranquilidade e ouvir tudo, anotar tudo, linha por linha, cada sintoma que a mãe fala, ele já tem que deixar anotado. Depois que a mãe acabou de falar, depois que a mãe detalhou toda a história, ele começa uma interrogação. Aí é uma interrogação da história familiar, os antecedentes familiares, das doenças, se tem alguma coisa alguma hereditariedade da família, ele começa a fazer um interrogatório. Pergunta-se também, nessa hora, depois que ele perguntou, ele vem para um questionamento na história já de vida daquela criança. Ele pergunta sobre a gravidez. Qual foi a expectativa dos pais naquela gravidez? E o estresse materno, como que foi na gravidez? O estresse materno é tão importante na gravidez que pode definir um sintoma-chave na repertorização homeopática. E se o pai também teve algum problema na vida dele, antes da concepção, isso também pode influenciar a vida do recém-nascido e do lactente. Nós temos que considerar na história materna, o estresse materno tem que ser persistente, né? E ele persistindo, ele pode até causar uma patologia severa na hora do nascimento. Ele pode ser causado pelo estresse. São distúrbios de metabolismo do sistema da mãe, alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, pode variar a glicemia, a mãe pode apresentar uma taquicardia decorrente do estresse materno. Aí também começa aquele estresse se a criança parece com a mãe, se a criança parece com o pai, se a criança parece com o pai, deve ser considerado a história do pai. E o estresse materno nos dá várias dicas para o remédio da criança. Então, nós temos que considerar também os fatores externos, emocionais, durante a gravidez. Nós, então, temos que pensar na relação do marido com a mulher, a relação de outros membros da família. Por exemplo, ela pode se sentir humilhada, ela pode ter raiva, ela pode ter tristeza, e atitude também de amigos íntimos e parentes. Por exemplo, ela se influencia também pelo sofrimento dos outros, ela pode se sentir desprezada. São vários sintomas que a mãe pode apresentar durante a gestação, e se persiste, deve ser levado em consideração como sintoma. Situação econômica da família, e também temos fatores internos. Muitas vezes a mulher não quer um filho de maneira nenhuma. Então, ela reage com culpa, com uma ansiedade muito grande. Ela pode não querer ter filho nesse momento. Então, ela pode achar que é uma injustiça, que a vida dela vai acabar porque ela estava com uma possibilidade de viagem, de emprego, alguma coisa, e não querer ter filho naquele momento. Pode criar uma ansiedade também muito grande, uma situação também de desapontamento, um desejo imenso de ter um filho de um determinado sexo e acabar tendo outro, pode ser uma grande decepção.
O desejo de perder ou de abortar pode criar numa próxima gestação, numa próxima criança, uma superproteção. Quando alguém tem um desprezo pela criança e ela percebe isso, ela pode também superproteger a criança. Nós devemos também ter em conta, nessa tomada de caso, se a mãe fez um parto normal, se fez um parto cesárea, né? E se teve sedação, se não teve, qual que é a ocupação da mãe, porque logo em seguida começa uma ansiedade sobre a volta ao trabalho, e principalmente quanto tempo demorou depois do parto para a criança vir para perto da mãe e ser amamentada. Também temos que levar em consideração quanto tempo aquela mulher conseguiu amamentar. A hora ouro significa aquela primeira hora de vida da criança. Naquela hora, a criança tem que estar junto da mãe e ela tem que ser a hora ouro mesmo da vida da criança. A criança tem que estar ali e ser amamentada na primeira hora da vida, lógico, se tiver uma boa condição, se a criança estiver estável, ter nascido bem, não ter apresentado nenhuma complicação. E durante essa relação de aleitamento materno, mãe e filho, se a mãe tem uma boa relação com aquela criança, se a mãe tem uma boa ligação, um amor muito grande pelo filho, a criança responde com calor e prazer. É o que nós chamamos de confiança básica. Em compensação, se não existe esse elo de amor, de ligação, esse olho no olho da mãe e do filho, o lactente vê o mundo como assustador e ele se torna imprevisível, impulsivo, pensando que vai ser traído algum dia, e esse pedaço da vida nós chamamos esse elo de desconfiança básica. São as duas partes que o lactente, alimentado no seio, são os dois tipos de vida que ele pode desenvolver emocionalmente. Fase de pediatria é recém-nascido até 28 dias, de 29 a 1 ano lactentes, de 1 a 3 anos, pré-escolar, escolar e adolescência. Nós vamos falar sobre... Nós estamos fazendo essa aula para falar de criança agitada. Então, uma criança, um recém-nascido agitado, a doença mais comum, ou, vamos dizer assim, a intercorrência mais comum, são as cólicas do bebê. A criança é agitada, tem um choro excessivo, e o choro excessivo é determinado a partir do tempo que ele chora. O diagnóstico de cólica é dado a partir do tempo que ele chora. São a regra dos 3 horas por dia, 3 vezes por semana, por 3 semanas seguidas, e que dura 3 meses. Mas a média de choro normal no lactente, para a gente fazer diagnóstico diferencial, até 2 semanas de vida é 1 hora e 15 e 45 minutos. Até 6 horas de vida, até 6 semanas de vida, no começo também, são 2 semanas de vida, 2 horas e 45 minutos. Observe, então, que de 2 a 6 semanas é normal o bebê chorar mais. E de 12 semanas, a partir de 12 semanas, ele chora 1 hora por dia. Bom, até aí o bebê chora e o pediatra tem que conversar com aquela mãe, tem que acalmar a mãe. E o que ele tem que saber? Que horas o bebê chora, se o bebê vai estar transpirando, como que são as evacuações do bebê, se o bebê melhora quando mama, se piora quando mama, se ele melhora quando ele é carregado, a transpiração dele se tem cheiro, o cocô dele se tem cheiro, como que é a face dele de dor.
e o pediatra já tirou a história homeopática da mãe, ele já tirou sintomas. Aí ele já começa a pensar no remédio que ele vai dar para aquela criança agitada, que está deixando a família inteira já com... É louca, né? A família inteira com preocupações. A dor no abdômen do bebê pode gerar duas posições que são assim bastante características para o pediatra. Ou o bebê se dobra em dois, pediatra, homeopata, e aí imediatamente o homeopata já vai pensar em um remédio colossíntesis, ou ele se curva para trás como se um fio puxasse ele pelas costas. Ele já vai começar a pensar em Dioscorea, beladona e lac caninum também. Então, o período de cólicas é o período que muitas vezes a família não consegue dormir, a família fica completamente estressada. Outra fase também, que é uma fase quando a família percebe que a criança agitada dela pode ter, é uma fase ruim para a família também, muitas vezes até de negação no começo, a criança pode ter desatenção, pode ser hiperativa e pode ser também impulsiva, ou pode ter tudo isso separado ou isoladamente. O pediatra atento, observador, ele já começa a tirar sintoma e aí ele começa a pensar já em modalizações. Os sintomas de difícil concentração, desatenção, pressa, desorganização, esquecimento, dificuldade em manter o foco, em realizar tarefas simples e terminá-las, agitação e ansiedade. Todos esses sintomas também estão no nosso repertório homeopático. A família quer arrancar o cabelo porque a família não entende, não quer saber, não consegue entender o que está acontecendo com aquela criança dela. A hiperatividade e a impulsividade, ainda por cima, pode estar associado à agressividade que afeta as relações familiares e sociais. Na pré-escola, então, a criança é agitada, é o primeiro sintoma que tem, é que ele fica agitado. Começam os acidentes repetidos, dificuldade para permanecer atento por períodos curtos e longos. Então, nessa hora, o pediatra homeopata já começa também. Vamos lá, eu vou pensar em inquietude, eu vou pensar em traumas, eu vou pensar que horas a criança está mais inquieta, o que faz a criança ficar inquieta, tem horário, tem modo, como que é o sono dele, já vai fechando o diagnóstico também. Se ele destrói coisas, se ele não destrói, nessa fase aqui de pré-escolar é mais agitação, é mais inquietude mesmo, e acidentes repetidos, são vários acidentes. Então, um sintoma também pode pensar que a criança provocou algum acidente nele mesmo, então pode pensar em mutila-se, começa a pensar várias rubricas repertoriais. No escolar, é a criança a 1000 ou a todo vapor. Impulsividade e hiperatividade se manifesta com inquietude e prejuízo escolar. Então, aqui, os sintomas que mais chamam a atenção é desatenção. Ele fica completamente desatento, como se ele estivesse sonhando acordado, né? E ele tem dificuldade de ficar numa situação só, ele muda rapidamente de uma tarefa para outra. Então, nós temos também uma rubrica no repertório, né? Além de concentração difícil, nós temos alheio, nós temos inquietude, deve mover-se rapidamente. A criança a 1000 ou a todo vapor, ela é uma criança inquieta, ela se move para lá e para cá, é uma inquietude de movimento, a impulsividade dela, o sintoma impulsivo, e se manifesta com dificuldade escolar, então, erros escrevendo,
erros de leitura, de letras, dificuldade de escrever determinadas letras, dificuldade na fala, dislexia, tudo isso é sintoma da criança. Na adolescência acontece a redução de hiperatividade, é uma dificuldade de relaxar, ele é desatento e tem uma impulsividade proeminente. Ele é realmente desatento e impulsivo. Então, na adolescência, levar em consideração isso, tem que ver até que nível aquilo é normal no adolescente ou aquilo já está ultrapassando a normalidade, já está virando sintoma. Há quanto tempo começou, por exemplo, essa agitação dessa criança? Começou desde pequenininha, não começou, começou agora, foi depois do Covid, está junto com medo. Como que pode demonstrar essa aparência, esse sintoma da criança? E aqui nós vamos fechar explicando que a saúde não é apenas a ausência de doença, né? Mas também a habilidade de resistir a infecções, de ataques, parasitas, perturbações metabólicas. E eu vou passar a palavra para o meu colega Beraldo Alves Carneiro, que é pediatra, homeopata também, e vai apresentar um caso de acordo, vai apresentar um caso de duas crianças agitadas, que são gêmeos, e que mesmo a mãe, uma gravidez só, mas saíram crianças completamente diferentes. Ele vai demonstrar na prática todos os sintomas, os remédios e a evolução dessas crianças. Muito obrigada. Olá, amigos. Estou muito contente de fazer parte dessa jornada. Eu vou dar sequência aí na fala da doutora Regina. E eu acho muito importante essa fala da doutora Regina, porque ela traz exatamente o que a gente tenta fazer no consultório, né? Prestar atenção em tudo que acontece, desde que o paciente entra na sala, as queixas da mãe, o que acontece com a criança durante o período que a gente está na entrevista, tentando descobrir o máximo possível de tudo que acontece nesse binômio aí, mãe-filho, e tentando tirar todos os sintomas, né, que possa apresentar. A gente está falando de crianças agitadas, né? Então, criança agitada na escola, no sono, em casa, tudo que a gente tentar observar e tirar da mãe de informações que possa direcionar a gente para uma síndrome mínima de valor máximo, que vai direcionar uma repertorização para que a gente chegue no melhor medicamento para essa criança, tentando fazer com que ela se acalme. Porque o que a gente observa é que as crianças agitadas, elas agitam a casa toda. Então, você imagina uma criança agitada um dia, uma noite, já bagunça a casa toda. Agora, imagina essa criança vários dias, vários meses, anos, às vezes, né? Agitada no sono, acordando várias vezes no meio da noite. Isso traz um transtorno familiar enorme. E a gente tem visto isso muito, né, nas famílias hoje em dia.
Graças a Deus, a gente tem a homeopatia, que tem ajudado bastante. Então, eu trouxe 2 casinhos para tentar mostrar como que a gente faz, como é que a gente chega em algum medicamento para poder ajudar nessas situações. Esses meninos, a LCB, na verdade, é 2 anos e 10 meses. É o menino, são gêmeos, eles tiveram, nesse ano, lá no Centro de Especialidade Infantil. Eu vou dar só uma pincelada no atendimento deles, só para tentar entender assim, o que a gente busca. Né? Na verdade, ele é o gêmeo 2, então ele entrou com a mãe, a queixa da mãe é que não fala e o barulho irrita. Ele é sossegado, mas é nervoso. Chora e depois se acalma. Se irrita com o choro do irmão, coloca as mãos na frente dos olhos e fica olhando. Então, ele faz esse movimento. Né? Faz arte, gosta de pular na cama, sobe em tudo, brinca bastante. Quando fala o não, ele repete o não e chora. Então, ele é uma criança que ele quase que não fala, mas ele repete o que se fala. Né? Então, se a mãe fala não, ele fala não. Se a mãe fala para ele pega o chinelo, ele só repete, pega o chinelo. Mas quando ele mesmo fala, ninguém consegue entender, a mãe mesmo não consegue entender. Então, ele é uma criança irritada com barulho, então, moto, furadeira, falar muito alto, e chega a tapar os ouvidos com o dedo. Então, enfia o dedo no ouvido para não ouvir o barulho. Né? Então, ele não fala, só fica repetindo, repete certo, mas não fala espontaneamente. Isso que eu tinha acabado de falar. Então, é uma criança que repete o que se fala, exatamente como se fala, mas ele não fala espontaneamente o que ele quer. E quando fala, ninguém entende, nem a mãe. Né? Quando vai comer, primeiro ele tem que cheirar ou sentir o gosto antes, não coloca direto na boca. Então, essas coisas que a mãe vai falando e que a gente vai observando, são coisas que a gente vai anotando do jeito que a mãe fala, tentando chegar no medicamento que pode ajudar essa criança. Não monta um brinquedo, mas se o irmão monta, ele vai lá e derruba. Então, é tranquilo, brinca sozinho. Quando a mãe fala tranquilo, é porque ela vai comparando com o irmão. Então, gêmeos é um certo problema, porque a mãe acaba falando dos dois ao mesmo tempo. Mas a gente tenta fazer, por exemplo, essa consulta eu fiz separado. Né? Entrou o gêmeo 2, no caso, e depois o gêmeo 1. Mas quando ela fala que ele é tranquilo, é porque ele fica mais quieto, fica mais no colo da mãe, chora mais, tem que ficar mais perto da mãe. O irmão, como é mais brabo, bate nele. E ele só se esquiva do irmão. Então, ele fica mais sozinho, porque ele não consegue se defender. Então, ele acaba ficando mais sentado, assistindo desenho, brinca com outras crianças, mas prefere ficar na dele. Quer dizer, na verdade, ele não chega a brincar com outras crianças, ele brinca sozinho perto das outras crianças. Ele não toma iniciativa, ele só espera. O irmão, se o irmão se atira no chão, ele mais cauteloso. O irmão é mais atirado, mas ele é cauteloso. Ele anda na bicicleta, mas é com muito cuidado. Né? O irmão fica nervoso, quer bater nele, ele só sai de perto, ele não consegue reagir. Na febre, ele fica mais quieto, quer ficar sozinho, sempre ele é mais isoladão. Então, tem algumas características que a gente pega para ajudar na repertorização, né? A intolerância da lactose, come de tudo, só não gosta de ovo. Então, tem uma aversão ao ovo. Né?
Quando menor, acordava chorando à noite, né? Mas o sono dele, o principal, é que o sono é bem agitado, ele se mexe muito, acorda chorando. A gestação foi de alto risco. Então, eles não foram planejados, ela descobriu com 2 meses, e ainda por cima que eram gêmeos. Foi um susto, é um susto de alegria. Então, ficou feliz, mas tive trombofilia, diabetes gestacional, hipertensão arterial e tireoide. Ela tinha sido avisada que ela não deveria engravidar mais por conta de trombofilia, de tromboses, né? E daí ela ficou com muito medo dessa gestação. Então, ao mesmo tempo que ela ficou feliz porque eram gêmeos, ela tinha medo que poderia acontecer alguma coisa. Só que parece que ela encontrou uma médica bem bacana, porque ela fala que a gente fica bem preocupada, mas a médica era boa, quer dizer, ela dava muita atenção, ela acabou que acalmou bem essa mãe, né? Mas ela passou o tempo inteiro da gestação com muito medo de morrer por ser gêmeos, né? Ela fez todo acompanhamento, acabaram nascendo de 37 semanas, o que foi bacana, porque nasceu a termo, né? Limítrofe. Como que foi a gestação, né? Foi tranquila, tinha que ficar tranquila, quer dizer, ela não tinha opção, né? Não tinha que ficar tranquila para poder dar certo. Mas os nenês nasceram bem, em seguida já foram para o quarto. Teve algum transtorno por vacina. No exame, o que chamou bastante atenção é que ele ficava chorando o tempo inteiro da consulta, ele ficou no colo da mãe, se escondendo atrás da mão, não queria ser examinado, tocado, esconde o rosto. A região frontal dele era maior do que a face, era bem desproporcional, assim, né? Então, ficou com o diagnóstico de retardo da fala, um autismo interrogado, e aí foi pego de sintoma, então, local cabeça externa, fronte, por conta dessa desproporção, retardo na fala ininteligível, bebida leite agrava, comida ovos aversão, consciencioso cauteloso. E eu acabei dando silícia terra. E daí eles vieram em janeiro, né? Então, no retorno, a mãe entrou dizendo assim, deu o reverso, ficou terrível, mais ativo, corre de um canto para o outro, está mais independente. Ele já fazia isso sozinho, lá no quarto, escondido. Ele fazia isso de pular na cama e tudo, mas agora não. Ele está na casa inteira, mais independente, gosta de ficar no quarto ainda mais quieto, mas ele consegue sair mais do quarto, né? Durante o sono, continua agitado, derruba as cobertas, mas parece que deu uma agitada mais do sono, porque ele não consegue ficar mais coberto. Ele derruba menos os brinquedos, ficou mais seletivo na alimentação, não está mais cheirando, mas ainda dá uma experimentadinha antes de comer. Quando irritado, ele fica chorando, não acalma, se abraça. Não é de ficar muito no colo. Então, antes ele ficava mais no colo, ele passou a consulta toda no colo. Ou lá no quarto, então ele era mais reservadinho. Agora não, ele está mais ativo, mais tagarela, mas não se entende nada do que ele fala. Tampa os ouvidos ainda por causa do barulho. E uma coisa que ela observou é que ele não tocava mais nas coisas, ele pegava uma outra coisa, um outro objeto para tocar nas coisas. Ela entendeu isso como uma defesa dele. Mas no exame, depois dessa primeira dose do silícia, ele quase não chorou na consulta, já saiu do colo da mãe explorando a sala, e aí foi repetido o silício. Em abril, quando eles fizeram outro retorno, né,
a mãe dizendo assim que ele melhorou bastante, experimentando novos alimentos. Quando o irmão se joga no chão, ele se joga também. Começou a fazer tudo o que o irmão faz. A atenção melhorou bastante, não fica mais dentro do quarto brincando. Ele brinca mais e tenta se comunicar mais. Se estou com o irmão na sala, ele não, ele sai de perto, porque o irmão batia nele, né? Ele passou a não acordar à noite, apesar de o sono ainda estar agitado. Foi repetido, então, Cilícia e voltou em maio. Está danado, ativo, interagindo mais, não tem contato visual ainda, porque ele evitava o olhar, né? Ele não, o tempo inteiro ele não mantinha contato visual. Estava comendo mais, parou de tirar a roupa, porque ela falou que ela tinha falado que ele tirava a roupa às vezes, mas parou de tirar, preferindo sair para o quintal, não fica mais sozinho, não fica lá no quarto, né? Ele brinca sozinho ainda, mas é no quintal. Ele deixou o quarto, né? Reagindo mais ao irmão, ele segura a mão do irmão para bater. Quer dizer, antes ele só se esquivava com medo do irmão, agora ele está segurando a mão do irmão para o irmão não bater. Chorou para ser examinado dessa vez, mas deixou examinar bem, assim, né? Porque outra vez ele não deixava nem tocar. No dia que tomou CH, aí eu dei Cilícia CH200. No dia que tomou, ele ficou elétrico, ficou agitado a noite toda. Quando o irmão bate, ele só abaixa, não sabe se defender ainda, tentando se expressar. O intestino ficou ressecado algumas vezes. Aí veio a história de que ela descobriu que o primo do pai é autista, tem vários primos com problema desse tipo, tem um menino de 11 anos que não fala e não come. Aí foi repetido Cilícia CH200. Aí ele voltou falando já papai e mamãe, tirando a roupa de novo, e o sono, estava dormindo de boca aberta. Não teve muitas mudanças nessa consulta, né? Eu repeti mais uma vez, só a fala que começou a ficar mais essas palavras estavam mais inteligíveis, né? Está mais nervoso, bate, pega as coisas, indo atrás do que quer, canta, dança, comendo melhor. O intestino começou a ter fezes em bolinhas no início e depois pastosa. Começa durinha e depois pastosa. Aceitando melhor os barulhos, menos barulho de moto. Aí eu achei por bem trocar para Cilícia LM, para dar todo dia. E aí voltou o mês passado, está briguento. Quando ela disse está briguento, eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Porque não tem que ficar batendo ninguém, mas ela fica querendo bater na gente para se defender. É somente uma reação, ela fala. Se não bater nele, ele não bate de volta, ele não sai batendo em ninguém, né? Como passou a LM, ele passou a tomar remédio todo dia, aí toma gotinha e desada a falar, segundo ela, né? Ele está indo na neurologia uma vez ao mês e a neuro diz que ele está indo bem. Acordando 4 horas e voltando a dormir, quer dizer, ele acorda pelo menos uma vez à noite, né? Se não acha a chupeta, já acorda bravo. Dorme enrolado nas cobertas. O irmão parou de bater nele, porque ele começou a se defender, então o irmão já não agride ele mais, né? Não sei se simultaneamente o irmão tomou remédio também. Eu não sei se o irmão acalmou ou é porque ele começou a se defender e aí o irmão acabou respeitando mais, né? Parou de tirar a roupa, anda pela sala, isso é o exame, né? Anda pela sala, não chora,
entende o que se pede, porque antes ele só ficava escondido, ele não mantinha contato visual. Agora, a gente falava com ele olhava e desviava. Então, ele meio que ele tentando entender o que a gente estava querendo falar para ele. E uma coisa bem legal que aconteceu é que a face ficou mais proporcional, face à fronte, né? Então, eu pedi um retorno em 2 meses para ele, vendo que assim, a criança, ele era agitado, quando ela falava agitado, no sentido de choroso, né? Agitado no sono, e daí ele foi acalmando, aquele chororô todo que tinha, foi acalmando, ele foi ficando mais espertinho, aí ele ficou mais ativo, né? Que ela falou que deu reverso, porque ele ficava só paradinho, e agora ele começou a andar pela casa, fazer as traquinagens dele, o que é bom, né? Mas menos agitado no sentido, no mau sentido, vamos dizer assim, né? Agora vamos dar uma olhadinha no irmão. Espera aí. Então, esse aqui é o GM1, né? É o JMCB. Também vieram juntos, né? Eles só não entravam juntos na sala por conta da bagunçona que eles faziam, né? Na consulta desse irmão, ela falou, é o estresse em vida, porque ele é mais bravo. Qualquer coisa estressa, se fala não, ele fica nervoso, joga as coisas no chão, rasga a chupeta. Ele rasgava várias chupetas, todos, assim, na semana, era 6 ou 8 chupetas, não sei, que ele rasgava. Empurra, puxa o cabelo, quer e pronto. Ele tem que ser do jeito dele, temperamento explosivo, chora, esperneia, faz birra, joga para trás, é agitado, não para um minuto. Então, brinca, trepa em tudo, pega a caixa, arrasta a cadeira. É uma criança bem agitada e nervosa, né? Por isso que o irmão tinha medo dele, né? E daí o irmão ficava mais no colo, ficava mais se desviando dele. Para acalmar, tinha que pegar no colo, em pé, e ficar conversando com ele, né? Às vezes ela fingia que não via a birra dele, mas não adiantava, porque ele não acalmava. Tinha como acalmar. É independente, quer algo, chama, se não for, ele vai sozinho. Amoroso, muito carinhoso, gosta de beijar e tal. Mas o importante é o irritado, que não tinha o que acalmava ele, né? Sedento, de água gelada, muito calorento, não se cobre, chuta as cobertas, chorando ao ser tocado, na hora que eu fui examinar, né? Briga, quer ficar no colo da mãe. Aliás, eu não consegui, nesse primeiro dia eu não consegui examinar. Eu só peguei, examinei ele no colo da mãe, não consegui tirar ele do colo da mãe. E aí eu peguei, atira coisas, cólera por contradição, obstinado em crianças, fastidioso, em pé melhora, inconsolável, pé quente descobre. Diagnóstico de irritabilidade, dei camomila para ele, uma dose. No primeiro retorno, ele está mais comportado, senta mais tempo, fazendo menos birra, tem 10 dias que não faz birra, agora só de vez em quando. Está cedendo mais os brinquedos para o irmão, deita e dorme, mexendo menos, ele dá uma acalmada com camomila. Diminuiu a destruição de chupeta, então era 6 por semana, agora só 3. Eu diria que ele melhorou 60%, a mãe falou, né? Chorando a ser examinado, eu só esperei, porque ele teve uma melhora até importante perto do, né? Fez birra poucas vezes, né? Então eu achei que podia ficar sem remédio.
Aí, no retorno, ó, voltou tudo. Está muito irritado, se joga, morde. Voltou tudo o que era antes. Não manteve. Né? Agora vai atrás do irmão para bater, puxa os cabelos. Quando sai, nem parece que tem criança. Eu chego, começa. Quer dizer, aquela história da mãe, né? A mãe chegou, tudo pode, tudo... Né? Acordando pelo menos 1, 2 vezes na semana, fica acordado porque tinha melhorado o sono, né? E aí ele acorda como se tivesse dormido, ele não volta a dormir, demora para voltar a dormir. Tirando a roupa, só quer ficar pelado. Daí, como ele teve isso aí, eu peguei outros sintomas. Desejo de ficar nu, morde objetos, desejo de escalar, puxar o cabelo, e aí dei beladona para ele. Daí, no retorno em maio, tudo que fala não quer, tudo que fala não quer dar soco, belisca, parou de tirar a roupa. No sono acordou algumas vezes, veio acordar a gente com soco. Quer dizer, ele continua agressivo. Ele teve uma melhora aí, mas ele está mais falante, papai, mamãe, água, bateu menos no irmão, continua mordendo chupetas. Como ele teve uma melhora, e eu repeti o beladona. Mas você imagine isso, né? O tempo inteiro essa criança brigando, e o outro daquele jeito chorando. Imagine a cabeça dessa mãe, né? E as noites e noites atendendo um e outro. Aí eu repeti, como eu tinha repetido o beladona, não melhorou. Bate, morde, belisca, né? Se a gente pensar no outro gêmeo, que teve uma melhora progressiva e cada vez melhor, esse aqui não tá legal ainda, né? Nervoso, não adianta, está mais nervoso, não adianta pegar, se pegar fica mais agressivo, brinca bem, não gosta de violão, ela não sabe se é a implicância de estarem tocando violão ou se o som do violão que irrita. Não desiste, te vê sido cansado, ele acorda e não dorme. Aquelas coisas, e se não der, ele não se acalma. A neuro falou que é autista, leve, com hiperatividade. Então, a neuro considerou ele um autista leve e o irmão moderado. Pula de um sofá para outro. Então, com essa coisa de escalar, de pular de um lugar para outro, eu desejo de ficar nu, morde objetos, desejo de escalar, desejo de puxar o cabelo, puxo o cabelo dos outros, né? Esse sensível a más notícias foi como que eu entendi a mãe na gestação, porque ela recebeu uma notícia alegre que ela ia ter gêmeos, mas ao mesmo tempo tinham avisado ela que ela não deveria engravidar, né? E ela estava grávida. Então ela tinha 2 notícias, uma ruim que dava medo, que podia morrer, e outra boa que eram gêmeos, que ela gostou dessa ideia de ter gêmeos. Aí eu troquei para Stramone. E aí tudo acalmou. Está mais calmo, não bateu tanto no irmão, o sono está tranquilo, se acorda, já volta a dormir. E aí eu deixei o Stramone se necessário, porque ele teve uma melhora grande de novo, né? Como ele tinha tido lá na camomila. Então, eu deixei se necessário. Se a mãe achasse que deveria repetir, ela ia repetir. Repetiu o remédio há 1 mês, acalmou por 2 semanas, e há 1 semana está muito estressado. Bate, belisca, está mais chorão, está mais parado, estava mais falante. Só que no exame, eu percebi uma diferença enorme nele. Permite ser examinado, não reclama, foi muito mais tranquilo. Eu falei, vou repetir mais uma dose do Stramone, vamos ver o que vai dar. Porque a mãe achava que ele não estava bem, porque ele era mais falante, mas eu achei ele mais tranquilo, menos raivoso, menos agitado. E a mãe considerou isso como uma coisa ruim.
né? Aí, quando ele voltou na última consulta, está super bem, voltou a interagir, fala até demais, as crises estão raras, as crises de birra, né? Tem umas 3 por semana. Quando chega gente estranha, até interage, está obedecendo mais, voltou a fazer arte, mexer nas coisas, sobe nas coisas, ainda puxa o cabelo e bate, mas é bem menos. Quando eu levo no parque, na hora de ir embora, ele já obedece, quer dizer que antes era difícil, levar para o parque, ele queria ficar lá, ele não queria voltar para casa. Mas ele continua insistindo em tudo que ele quer, né? Quando ele quer um negócio, ele dorme sem se mexer, deita, e quando deita de dia ainda cochila. Ou seja, ele tem uma melhora bem importante. Então, imagine como que essa mãe está agradecida, assim, né? Porque os dois acalmaram. Tinha 2 terríveis em casa e hoje acalmou bem. Então, para encerrar, né? A ideia é a gente ir observando, né? Tanto que a mãe fala, o que a gente observa no atendimento. Então, se eu fosse pela mãe, eu teria desistido desse amor, né, para esse último. Mas no exame dele, deu para perceber a diferença que ele estava. Ele estava mais calmo, e ela não estava acostumada com ele tranquilo. Ele estava calmo, subiu na escadinha, deixou examinar, não reclamou. Foi bem interessante a consulta. E aí, com a repetição do remédio, as coisas melhoraram bastante. Então, a ideia é que a gente consiga ajudar essas famílias, né? Porque o transtorno não é só da criança, o transtorno é da família, da professora, de todo mundo que rodeia essa criança, que cuida dessa criança. Então, muito obrigado pela